Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal, vamos entrar aqui, chamar aqui a Gabriela aqui. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Pontualmente às 19 horas, britânicos que somos. Ver se a Gabi vai entrar, que eu já chamei a Gabi. Deixa eu ver. Oh, tudo bem, Boa Gabi? noite. Tudo jóia? Eu tô bem, e você? Que bom te ver, bom te ver. Ah, que coisa boa, né? Mas qualquer pretexto é um bom motivo para a gente se encontrar. Quanto mais falar de coisa importante. Verdade. Para quem não sabe, a gente precisa falar, né, para as pessoas, né, que nós somos amigos da faculdade, da época que eu tinha muito cabelo. Acho que a Gabi E eu pode mais confirmar ainda isso. do que tenho hoje? Você pode confirmar, né, Gabi, isso que eu tinha mais cabelo do que agora. Tinha. E a gente voltava junto de ônibus para casa e tem a Gabi é a minha memória, porque eu tenho uma memória muito estranha para o passado. Eu consigo lembrar de rostos que eu vi na infância, e essa pessoa hoje está um adulto, eu não vou esquecer, eu consigo ter essa coisa. Mas de situações é um pouquinho mais complicado, eu preciso usar a memória dos outros. Então a Gabi tem boas memórias aí das nossas conversas, né, no ônibus, e são conversas assim bem engraçadas, né? Ah, se eu soubesse que você ia virar esse escritor desse porte, eu já tinha feito um livro sobre você antes, contando os seus bastidores, muito bons. Tem uma história melhor que a outra. E o É, mais bacana, né, Ilê, é que você conta histórias hoje do mesmo jeito que contava quando era menino. Nada mudou, o estilo natural, o estilo espontâneo, é exatamente o mesmo. Então, me dá mais nostalgia ainda quando eu vejo as suas contações de histórias, que eu me remeto ainda mais aos bons momentos da nossa vida na faculdade, né? e Gabi, e a gente era muito CDF, fala a verdade, né? A Muito, gente era, né? da- a gente era da turma que estudava, não, eu me arrependo um pouco assim de não ter sido mais porra louca no primeiro, segundo ano. A gente era muito estudioso, né? O pessoal tava lá em greve e a gente lá estudando, né? Nós ficava bravo com a greve, que a gente queria estudar e o povo não deixava. A gente era chato, né, Ila? O pessoal do fundão não gostava muito da gente no começo, não. Depois a É gente verdade. relaxou um pouco, mas Relaxou, mas no final já tava acabando já, né? No primeiro e segundo ano a gente querendo estudar louco em vez, né, de aproveitar a faculdade, mas até ver que a gente, bom, acho que deu certo pra gente, né? Pra quem não, acho que pra deu. quem não sabe, a Gabi é uma baita psicóloga, uma terapeuta maravilhosa, tem um trabalho assim muito, muito reconhecido na área que ela atua, que tem a ver com a questão do luto, e ela vai contar para vocês. Ela faz parte de um instituto muito conhecido também aqui em São Paulo e no Brasil. Então, assim, então deu certo, viu, Gabi? Deu certo a gente Valeu, estudar. Neila, valeu. Mas eu Mas acho que conta as pro nossas pessoal. histórias no ônibus salvaram a gente também, porque É ali a gente, verdade, né, tinha uma catarse é depois de verdade, pensar tanta psicologia na faculdade. é verdade. Mas Conta acho que pro a gente sempre pessoal. gostou do que fazia, né, Ila? Acho que isso é uma diferença. A gente sempre curtiu estudar, né? Conta pro pessoal sobre o Instituto e o trabalho que tem, acho que antes de a gente começar nosso bate-papo, acho que o pessoal deve estar curioso. Ah, então, eu trabalho, então, logo depois que a gente se formou, em 95, né? Eu ingressei num grupo já interessado em trabalhar com luto ainda na PUC, que é o LELU, que existe até hoje. E logo, logo, 2 anos depois, a gente teve vontade de montar um grupo próprio, que chama Quatro Estações Instituto de Psicologia. Então, desde 96, oficialmente desde 98, nós ocupamos aí um espaço importante no trabalho com o luto no Brasil, com as questões de rompimento de vínculos em geral, né? E não só por morte, né, por outras questões, e não só na área clínica, mas em outros contextos também, na área de educação, na área hospitalar, na área de emergências. Então, é um trabalho não só de atuação, mas também de treinamento de profissionais interessados e que atuam diretamente com esse tema, né, voluntários, profissionais de área de educação e saúde, né? Ai, muito Enfim. legal. E a gente fez também assim, a gente se reencontrou algumas vezes, né, nesses anos todos. E na parte de literatura, a Gabi, me fez um convite. Que ano que foi esse convite dos livros? Foi 2000 e...
Puxa, Ilan, sabe que eu não 2003, lembro? Foi bem no comecinho, exato. 2003, é porque o livro Foi, saiu em 2005, né? Então, é 2003, deve ser 2004. acho que sim, até a gente gestar a ideia e começar. Isso eu lembro muito bem. Ela me convidou para ir para o consultório dela, né, onde ela atendia. Ela falou assim: olha, Ilan, eu sinto falta de livros que toquem a temática da morte e do sentido, né, disso na vida das pessoas, da finitude, para a criança. Eu sinto falta disso. Então você não quer, fazer alguma coisa, e aquilo, né, me encantou, e eu fiz, na verdade, 2 projetos, e que a Gabi e o grupo dela estavam no projeto, estão, se você vai pegar esse livro, tem lá o texto deles. Um projeto eu coordenei, ou seja, eu não escrevi, organizei alguns autores para escreverem. Esse projeto ele está na Companhia das Letrinhas, e que chama Meu Filho Pato, e convidei vários autores para falarem sobre a questão da finitude. Então tinha a Eva Furnari, tinha o Roger Mello, tinha a Angela Lago, um pessoal bem legal. E o outro projeto eu fiz junto com uma jornalista, esse eu ajudei a fazer junto, eu pesquisei junto com ela e tudo mais, com a Reide, que é o livro que hoje está na Moderna e que a Gabi faz parte também, que é esse aqui, ó, que é o Silêncio, né? Tá linda a capa nova, né, Ilan? Você viu que Adorei. lindo, né? Muito bacana. É a mesma ilustradora, e Silêncio, 12 histórias universais sobre a morte, né? E a Gabi também faz parte aqui do livro também, então é bem legal. Então vamos para a É, conversa, pessoal, vamos lá. vamos, vamos. A ideia era exatamente, né, ter esses livros como um caminho de diálogo, né, Ilan? De romper essa barreira de que a gente não pode contar coisas para crianças, né? Isso E não mesmo, é só então de, vamos lá. e não é só de pum que a gente pode falar com criança, Não, né? nossa, Gabi, eu adoro quando você me chama para fazer essas coisas, porque eu saio um pouco da seara do pum, né? Você vê que é uma coisa que é importante. Que é Não, importante. mas, gente, falar de pum é libertador para as princesas, Ilana. Seu livro não faz sucesso em todo canto do Eu mundo à sei, mas eu falo toa. de tantos outros assuntos, vocês não têm noção. Eu falo também de xixi, Eu gente. sei. Eu falo também de unha encravada, eu falo de chulé, De muitos tabus, né, Ilana? de todos os tabus possíveis e imaginar. Mas é muito bom falar de tema sério, porque o pessoal pode me levar um pouco mais a sério também. Sabe que às vezes é difícil isso, assim, eu demorei anos e anos, Gabi, para as pessoas entenderem que eu, tipo assim, que você escreve para criança e as pessoas acham que você é criança porque você escreve para criança. E que na Uhum. verdade não é assim, né? Na verdade, quanto mais qualidade literária tem um livro infantil, menos infantil é o cara que escreve, né? Para você chegar nisso, né? Então é como o Miró, quando você vê aquela coisa do Miró, fala, qualquer criança faz, né? O Miró vai. Por que você não fez antes do Miró, então, né? Pois é. O Picasso fazendo aqueles cubos, né? Que você, cubos? Quem não faz? Hoje é fácil falar, né? Então, É. assim, para escrever para criança é um pouco parecido também. Então, é um esforço de anos de mostrar que, além de escrever para criança, eu também penso o mundo adulto, eu falo sobre. Aliás, vou lançar um livro, mais um livro. Eu tenho 3 livros para adultos. Vou lançar agora um quarto no segundo semestre, graças a Deus, para poder as pessoas verem que eu consigo fazer também isso. Dá para pensar sobre o mundo adulto. Como hoje, que a gente vai começar aqui a puxar a nossa conversa sobre esse tema. Vamos Pois lá. é, pois é. Então, a gente estava falando, né, assim, sobre temas difíceis da infância. E a gente vê na psicologia, na clínica, uma enorme barreira de diálogo entre adultos e crianças sobre temas que as crianças estão prontinhas para conversar e os adultos não. Então, essa é uma questão que a gente precisa conversar, né, Ilan? O que a gente pode contar para a criança e não contar para a criança? Existe alguma coisa que a gente não pode contar para uma criança? Você acha que a gente tem alguma coisa que não pode contar? Eu acho. Vamos embora. Eu acho. Eu acho assim que, assim, acho que a palavra-chave para esse momento, porque a gente está falando aqui com pais e não com psicólogos, né? Assim, nós somos Isso. psicólogos, mas a gente está se dirigindo a pais e eu vou falar como pai. Porque em casa a gente nunca é psicólogo, né, Gabi? Você sabe Pelo que contrário, a gente esquece o diploma lá longe. eles acabam com a gente em casa. Nossa, Acabam. se Freud olhasse a gente aqui também, a gente estaria. Aliás, o próprio Ah, Freud, vamos combinar. as barbaridades que ele fez com as filhas, as barbaridades. Eu não vou nem contar para vocês as barbaridades. Mas não vou falar do Freud aqui. Mas, assim, Pois é. eu acho que a gente tem que ver com essa. Tem uma palavra, acho que é das mais importantes, talvez, que é bom senso. Tá faltando um pouco na galera. Então, é o seguinte. Eu não acho que pode contar tudo, mas ao mesmo tempo eu acho que pode contar muita coisa. Eu acho que pode contar muita coisa pensando em quê? Primeiramente na idade da criança.
Então, você não chega para uma criança de 1, 2 anos e fala assim, olha, seu avô está entubado e você não sei o que lá, blá. Isso não se faz. Tem gente que acha que é o certo. Não, não se faz isso. Isso é bom senso. Você pode falar sobre a questão da morte ou da doença do seu avô, mas sem falar. Pode falar tudo. Não, não pode falar. Olha, ninguém vai compreender. Então você tem que olhar a faixa etária da criança. E além da faixa etária, a maturidade, conhecer a sua criança, o seu filho, o seu aluno, porque às vezes o menino tem 10 anos, mas a maturidade é de 5. E a gente vê isso. E tem crianças de 5 que a maturidade é de 7. Então, assim, a resposta, na verdade, não tem resposta. Cada caso é um caso... Vou começar a dar exemplos práticos. Quando o meu pai faleceu, em 2007, e depois faleceu a minha sogra, ou seja, 2 avós, as minhas filhas eram muito pequenas. A Liz, quando o meu pai faleceu, ela tinha 3 anos. Então, assim, a gente contou para ela que ele tinha morrido, mas da forma que a gente achava que ela poderia entender. Entender. Sem dar detalhes. Hoje em dia acontece muito isso. Às vezes a criança... Não precisamos falar sobre sexo. A criança nem perguntou. Aí vem o pai, já mostra a anatomia do homem, mostra o pênis do homem, a vagina da mulher, isso encaixa aqui. Mas ele nem perguntou. Então a gente tá numa ansiedade, falando, não, pera, se seu filho perguntar sobre sexo, sexualidade, você pode contar para ele, mas de uma forma dentro desse mundo que ele tá. Não precisa pegar uma lousa e começar a desenhar, de fazer desenhos, porque não é isso que ele pediu. Às vezes, uma palavra, acontece muito isso aqui em casa, uma palavra sincera, amorosa, e dentro dessa compreensão de onde a criança está, resolve a situação. A criança se sente, né, muito agradecida. Né? Então, eu não acho que a gente tem que omitir, mentir para a criança, mas ter o bom senso de saber o que falar. E a literatura, nesse sentido, ela é tão poderosa. Por quê, Gabi? Porque é um guia. E não só um guia, a literatura, para criança pequena, principalmente, isso aqui em casa era uma maravilha, porque ela nomeava o que ela estava sentindo e ela demandava. Ou seja, ela falava, bom, isso aqui tá me pegando. E falava. E quando ela falava, a gente entrava e conversava. A partir de a literatura colocava num corpo o que ela estava sentindo. Um contorno, né? Eu acho que você trouxe uma coisa importante falando do bom senso, né, Ilan? Que é muito... Primeiro tem 2 universos. O universo dos pais, a cultura, a habilidade dos pais de manejar assuntos difíceis, porque a questão toda começa até por aí. Quando um assunto é difícil para os pais, vai ser muito difícil para os pais tratarem de forma natural com as crianças. Então, muitas vezes, até o que a literatura faz, né, Ilan, é trazer um caminho que facilite para os pais lidarem, eles com as próprias questões, para que eles possam chegar nas crianças. Agora, a criança, o problema é que essa ansiedade que os pais têm de não, eu não vou dar, ela não dá conta disso. Então, isso quer dizer, eu não dou conta de conversar com ela sobre isso, então não falo. Ou o contrário, né? Vamos então fazer os desenhos de genitália masculina e feminina com detalhes. Então a gente vai para o oposto, né, para os polos. Quando, na verdade, a gente esquece de olhar para a criança e buscar saber o que ela já sabe sobre o assunto e o que ela deseja saber. Porque esse é o ponto, né? Como é importante poder saber, e a gente, em geral, se surpreende que a criança sabe muito mais do que a gente imagina, ainda mais hoje, com acesso a tantas mídias, diferente da nossa geração, né? Sobre determinados assuntos, e o que ela não entendeu, e o que ela precisa entender, e o que ela quer saber. Agora, o problema é que como a gente, ao fazer uma pergunta, perde o controle, a gente teme fazer a pergunta. E aí o adulto, muito ansioso e muito temeroso de abordar determinados assuntos, engessa um caminho de resposta, né? Então, eu acho que essa coisa do bom senso parte muito para uma aproximação com a criança, construir um caminho de comunicação com a criança em que dê abertura para que ela possa expressar sobre sexualidade, sobre morte, sobre adoecimento, sobre medos em geral. Então, eu acho que esse é um caminho importante, né, Ilan? Tentar ajudar a pensar. E aí tem isso, né? Tem aqueles pais que pegam a literatura muito ansiosos e leem o livro,
fecha e acabou. Assunto conversado. Pronto, já está dito. Li o livro do Pum, li o livro do segredo, li o livro do silêncio, li o livro e já está dito. Eu não preciso mais conversar sobre esse assunto. Quando, na verdade, o livro é só a abertura para o mundo, né? Um portal de diálogo. Um portal que vai criar a possibilidade de dois lados, né, poderem se aproximar na compreensão de determinada questão, né? Eu sempre falo, Gabi, que as histórias, elas costuram um coração despedaçado, né? Uma emoção despedaçada, né? E elas têm esse poder. Se você falar com as pessoas, eu falo de história, mas as histórias estão numa letra de uma música, as histórias estão na Netflix, estão nos livros, está numa obra de teatro. E o que você escuta de pessoas falando, né? Que depois de assistir um filme, como foi sendo costurado mesmo, né? Como foi feita essa costura. Eu vi um filme lindo na Amazon Prime que concorreu ao Oscar, que chama O Som do Silêncio, da história de um jovem que é baterista e perde a audição. Gente do céu, como foi me pegando em várias questões. Então, a narrativa, que é a casa da infância, por que para a infância isso é mais importante do que para a gente? Porque a gente já está estragado, né? A gente está adulto, já está tudo torto, está tudo meio assim. Pra gente mudar, a gente muda, mas é mais difícil, né? Isso é uma questão física, né? Que nem ver. É como emagrecer é mais difícil, é tudo mais difícil. A gente vai envelhecendo, fica tudo mais difícil. Então, assim, não que a gente não consiga, tem gente, depois dos 50, o cara tá saradão, mas bem mais esforço do que antes. Isso também vale para nossa mente. Então, o adulto, a gente consegue mudar até o final da vida, mas é sempre mais difícil. A criança, ela tá em plenitude, ela tá na elasticidade mental, na elasticidade lúdica, na elasticidade do imaginário. Por Da isso, experimentação, né? da experimentação, é por isso que eu falo que as histórias, elas são a casa da infância, é lá que tudo acontece, não tem outro lugar. Então, por isso que é importante sabia que essa coisa de costura, de costurar, faz muito parte da minha vida, assim, da minha visão. Quando eu estava na PUC, e eu fiz aquele núcleo 032 da Lurdinha, né? Nossa, você lembra o número e você acha que eu que sou boa de memória, então tá bom. Era o núcleo 32 da Lurdinha e da Belcan, que marcou tanta gente. E era um núcleo que fazia um trabalho muito forte com a extinta FEBEM. Com a FEBEM. E no meu último ano eu estava fazendo parte desse núcleo. E o meu trabalho na FEBEM, meu trabalho de conclusão de curso, foi na FEBEM. E era para investigar as brincadeiras das crianças dentro da FEBEM. Como eram essas brincadeiras? E uma coisa que me deixou chocado na época, já era revoltado, gente, sempre fui revoltado. Assim, estava chocado, era que a FEBEM, onde eu ia, ficava na Sampaio Viana, você lembra que era... Lembro, um casarão enorme, né? Quer dizer, cheio de casarões em volta, milionários de São Paulo, né? Claro que tem classe média, eu moro lá, mas tem muito milionário lá, aquelas casarões. E eu falei assim, gente, como pode ser um lugar desse e não tem brinquedo? Estranho, uma doação, o pessoal não é tão mão de vaca, não vai doar brinquedo. Aí eu cheguei pro diretor e falei, não tem brinquedo aqui? Aí ele falou, vem cá. Aí ele me levou pro subsolo do casarão e tinha toneladas de brinquedo. Tinha até moto elétrica. Aí eu falei, mas, ô diretor, por que você não põe na mão? As crianças nunca vi criança com brinquedo. Eu falei, não pode, não, porque se eu der, vai quebrar, não sei o que. Eu falei, mas como que vai quebrar? Não, porque a gente já fez isso, a gente dá e quebra. Eu falei, claro, você não tem brinquedo. Você dá a primeira vez, a excitação é enorme e quebra tudo. Você tem que habituar eles a mexer em brinquedo. Nossos filhos ficam assim, né, quando tem brinquedo novo. Veja bem, mas não adiantou bolhufas. E o que as crianças faziam? As crianças são tão resistentes, são tão maravilhosas, dão um jeito, né, que elas criavam brinquedos. Esse foi o meu trabalho de conclusão de curso. Então, com sucata, com fios, usavam uns fios. E eles usavam muitos, por essa coisa da costura, né? Muitos e muitos fios das próprias roupas, sabe, Gabi? Das roupas. Sim. Tiravam das roupas. Eu tenho isso registrado para o meu trabalho. Para construir e para grudar coisas. O que tinha mais era costura. E um dia, vendo aquelas costuras, aquelas engenhocas, eu falei, me deu um insight. E eu escrevi uma coisa no meu TCC que tem a ver, e eu levo isso até hoje com as histórias, que era o seguinte: aquelas crianças costuram a alma rasgada pelo abandono, porque eram todas abandonadas. O brincar servia com uma costura do abandono.
sem aquele brincar, seria 1000 vezes pior aquela situação. E hoje que eu trabalho com literatura, na minha visão, ela tem exatamente esse caráter de grudar, de organizar. Quando eu falo de grudar, a gente é metafórico, né? É de organizar. Porque De dar sentido, né? a gente é um bicho desorganizado, né, Gabi? Se vocês olhassem meu escritório, vocês vão ficar chocados. A gente é um bicho desorganizado. Então a gente precisa de coisas que nos organizem. Por exemplo, uma boa terapia organiza. Uma boa história organiza. Dá contorno, né, Ina? Dá contorno, uma boa conversa com o seu parceiro. O parceiro organiza, né? Então, assim, para a criança, como que a linguagem da criança é a linguagem da narrativa, é a linguagem da fantasia, é a linguagem do brincar, é isso que tem que dar para elas se organizar. Por isso que um terapeuta de criança faz o quê? Ludoterapia. Eu nunca vi terapia de criança sem brinquedo, desenho, eu nunca vi. Fujam. Criança pequena, falando aqui, né? O terapeuta pegar uma criança pequena e falar assim: oi, João, deita aqui no meu divã, me fala o que você sonhou. Cara, pula fora. Isso não existe, né? Tá muito direto, né? Tá muito perto, né? Claro! Normalmente você pega o João de 3 anos, põe ele no chão, e no mundo inteiro assim, vai brincar. E na brincadeira, a terapeuta começa a trabalhar. Então, no desenho, no brincar e tudo mais, né? Eu sou tagarela, né? Eu sempre fui tagarela, né? Sempre foi. Sempre. Gente, ele sempre foi assim, viu? Sempre foi. E eu perdia muitos pontos de ônibus por causa disso. Porque eu não queria perder o fim da conversa, eu não queria perder o fim da história, e quando eu via, o ponto já tinha passado. Isso fez parte da nossa vida. Mas, enfim. E depois foi muito chato, porque depois a gente conseguiu ter carro, né, Ila? E aí a gente já não conseguia estar tão junto com o carro, pegava carona de vez em quando um com o outro, mas aí a vida foi ficando mais independente de correr para estágio, e foi uma pena, porque aí eu perdi os meus pontos de ônibus, meus pontos de ônibus passados, era bom demais. Mas enfim, você sabe que uma história que eu gosto de contar, meu filho mais velho tinha 3, 4 anos, e a gente resolveu então ter um cachorro. Entre um filho e o outro, apareceu um de rabo. E eu estava fazendo meu doutorado nessa época, e aí a gente adotou um cachorro. E aí o cachorro era lindo, fofo, filhote, aquela coisa encantadora. E obviamente o cachorro chegou e todo mundo, lindo cachorro, fofo cachorro, casinha para o cachorro, brincar com o cachorro. E o ciúme foi crescendo ali, de que acabou meu reino, né? E aí, não sei por que, em algum momento, quando a gente estava educando ele para lidar com o cachorro, assim, ó, sempre que você brincar com o cachorro, depois lava a mão. E aí ele pegou uma mania de lavar o cachorro, lavar a mão, que quase virou um toque, que na verdade claramente tinha uma ansiedade, uma tensão ali sobre o assunto. E aí, Ila, eu que não sou Ila nem nada, né, mas uma mãe com a intenção de falar do conflito, mas tentar desviar um pouco, um dia eu estava com ele no carro e falei: filha, era uma vez, sempre fui de histórias com meus filhos, né? Era uma vez uma criança assim, assado, e aí eu fui contando uma história indireta sobre uma criança que se sentia ameaçada pela chegada de um bichinho. Daqui a pouco eu olho para o retrovisor do carro e ele: mamãe, essa história é minha, mamãe. E aí aliviou uma tensão, porque aí ele conseguiu entender, e a história de lavar a mão passou. E aquela experiência foi tão legal, porque depois chegou o irmão, e que o ensaio dos ciúmes pelo cachorro foi um bom exercício para poder se vincular tão lindamente com o irmão, e sentir ciúmes também, mas aí de um jeito mais tranquilo e tal. Mas enfim, as histórias, elas têm esse poder que você está dizendo, né? Elas desviam do conflito mais gritante, né? Do conflito, da dor mais aguda, e trazem uma possibilidade de você falar da mesma questão, com um alívio do inconsciente, né? De você não confrontar a dor diretamente, né? A gente não aguenta olhar para o sol o tempo todo. Você aguenta olhar para o sol o tempo todo? Não, você pisca, você precisa de um óculos escuro. Então, realidades duras tem na narrativa, tem na literatura, tem nas histórias a possibilidade de serem acessadas com um pouco mais de leveza, mas não com mentira, não com menos verdade, não com excessiva realidade, como você falou, né? Tem uma frase que eu me arrepio toda vez que eu ouço, do Boris Cyrulnik, que é um psiquiatra maravilhoso francês, e ele dizia assim, ele foi uma criança que sofreu muito porque foi sobrevivente do Holocausto, né? Os pais morreram no Holocausto e ele foi criado. Tem uma história, aliás, tem um livro lindo que ele conta do horror da experiência da infância, do olhar dele de criança, né? Chama-se Corra que Corra. Peraí, agora eu falei. Corra que a vida. Não, peraí, Corra que a vida. Daqui a pouco vai vir o nome completo, mas é lindo. E ele conta a história
da infância do olhar dele de uma criança de 6 anos, como se fosse uma criança de 6 anos relatando. Muito difícil a leitura, mas linda. E ele fala uma frase ali nesse livro que eu gosto muito, que é assim: aos 6 anos, a palavra morte não é adulta. E para mim, quando eu li essa frase, para quem estuda luta e trabalha com luta há tantos anos, e que tem tanta dificuldade, né, muitas vezes, né, a gente em 30 anos está lutando para trazer o tema da morte para a sociedade, para os adultos, quanto mais para as crianças, né, é poder entender que a criança enxerga a morte do olhar de criança, não do olhar do adulto. Na compreensão cognitiva de uma criança de 6, de 10, de 3 anos, e não do olhar de um adulto já cheio de cicatrizes, como você falou. Né? Então, muitas vezes, nossa dificuldade de conversar com a criança é sair do nosso universo, do nosso olhar e tentar se aproximar do dela. Né? Eu lembro muito que uma vez uma família me procurou para ajudar uns irmãos cujo irmão estava morrendo de uma doença longa. E os pais estavam querendo prepará-los para a hora da morte. E despedir do irmão e tentar antecipar o luto, ok. E foi muito interessante porque aqueles meninos eram mais jovens que o irmão que estava falecendo e cresceram com esse irmão quase morrendo. Porque essa doença era muito grave e esse irmão quase morreu muitas vezes. Então, eles nasceram, aliás, ambos nasceram, e esse irmão estava internado no mesmo hospital nas 2 vezes por conta do problema de saúde que ele tinha, grave. E esses meninos não tinham a percepção da morte que aqueles pais tinham. E nem a percepção da doença, porque a realidade deles era o tempo todo preenchida pelo quase, ou de uma despedida iminente. Muitas vezes eles quase se despediram. E foi muitíssimo interessante, porque no meio desse caminho, os pais tinham se separado. E como a morte estava ali presente, eles só queriam falar da morte com as crianças. E essas crianças estavam em outro ponto, que era falar da separação dos pais. Essa sim nova, essa sim ameaçadora, essa sim assustadora. E os pais sem conseguir olhar para aquele assunto da separação. Então, acho que eu volto para essa questão um pouco, né, de o que a gente faz da diferença de olhar entre os adultos e as crianças sobre os temas difíceis. Acho que esse é o grande ponto. Como nós lidamos, nós adultos lidamos com os temas difíceis. Você falou que está escrevendo um livro para adultos. E vai ter tema difícil nesse livro? Não, na verdade isso é uma coleção de artigos que eu escrevi nesses anos todos, então são diversos assuntos, inclusive eu tenho um da morte também, né? E essa questão, na verdade, assim, da morte, assim, as pessoas também, elas acham que a morte ela é só literal, mas assim, existe uma morte simbólica. Quando a gente fala de finitude de morte, e é uma coisa também bem interessante, né? A gente morre e renasce todo dia. Uma ideia pode morrer, uma ideia pode renascer. Você tem situações da sua vida, né? Você deixa a infância para trás, é uma morte para você entrar na adolescência. Então a questão de você perder, ela é uma coisa constante. A gente perde cabelo. Você vê que eu estou fixado com isso, né? A gente perde cabelo. Olha, eu conheço uma terapia boa de luto, para você depois me indica, tá bom? A gente pode trabalhar essa questão. Faço a terapia com Grecin 2000 junto, vai colocando assim, vendo se adianta. Mas assim, o que me chama atenção hoje, e nos últimos anos, eu até queria te ouvir, que você tá no campo aí com a sua clínica e tudo mais, que toda essa nossa conversa sobre a questão da finitude, da morte, seja da morte real, física, ou dessas outras mortes simbólicas, me dá a impressão, pelo menos dos meus estudos, das minhas reflexões e das minhas pesquisas, eu amo o passado, né? Eu sou um cara que gosta do passado. Tem gente que não gosta do passado, eu adoro o passado. Quando eu falo passado como estudo, né? O C.S. Lewis, que é um autor que eu recomendo muito, que é o autor das Crônicas de Nárnia, mas ele escreveu muita coisa também filosófica. Ele diz que a gente deveria ler durante o ano sempre assim, um livro novo de autor contemporâneo e 2 livros antigos do passado. Ele falou que isso te dá uma baliza sobre a vida também, né? Porque lá atrás a gente aprende muita coisa, né? Como eles olhavam o mundo, o que ficou igual, o que ficou diferente.
se a gente vive só no contemporâneo, é uma tristeza. É o que está acontecendo hoje, né? Tem a ver com a minha pergunta para você. A gente vive muito hoje no presente, achando que a gente que inventou todo o mundo. As crianças e adolescentes pegam um celular, acham que quem inventou isso foi Steve Jobs. Steve Jobs inventou o iPhone, mas para chegar no pensar o celular, no pensar isso que a gente está fazendo, passou pelo Júlio Verne, que pensava ficção, que ninguém pensava. Passa pela mitologia grega, passa pelo Graham Bell, passa pelo cara que inventou o código Morse. Existe um elo enorme de pessoas Contínuo. que a gente deve elas muito, até nosso pensamento, esse papo que a gente está tendo aqui, a gente deve muito aos pensadores. O Newton, Isaac Newton, da física, ele dizia que foi um dos homens mais inteligentes que já pisaram na Terra, junto com Einstein e alguns outros. Ele dizia que ele só podia ser o que ele era porque ele estava no ombro de gigantes. Esse é um cara inteligente e sábio, porque ele sabia que a capacidade dele de fazer o que ele fez só dependia dos outros que construíram até ali. Desde o cara lá da antiga Grécia, ou da Alexandria, o Eratóstenes. O Eratóstenes é um cara que calculou a circunferência da Terra há 2000 anos. Ainda tem imbecil, babaca, acho que a Terra ela é plana. Há 2000 anos o cara fez ele errou por pouquinho. Peguem aí no Google, Eratóstenes. Cara, é uma coisa, o cara já fez assim. Então, o Newton falava, a gente deve o que a gente tem. Claro, eu fiz muita coisa, mas eu fiz porque eu carreguei. Então, é por isso que é legal olhar para o passado. E olhando para o passado, Gabi, o que eu enxergo? Que a morte física e tanto essas mortes simbólicas era tão mais natural, tranquilo, fazia parte do dia a dia. E hoje em dia, isso vem numa sequência, né, do que a gente pode chamar de modernidade, e hoje em dia na pós-modernidade. O Walter Benjamin tem um texto belíssimo que ele fala sobre isso nos anos 30 do século passado, que ele fala, nossa, hoje ninguém mais quer saber da morte. Hoje tudo tem que ser limpo, rápido, ascético. A morte tem que ser afastada. É só a juventude que interessa. Isso foi agora ao ápice. A gente vive isso no momento do ápice do que o Walter Benjamin falou há quase 100 anos. Hoje em dia as pessoas escondem a morte simbólica, a morte física. Não dá mais, a pandemia escancarou isso de uma vez, isso não dá mais para esconder. Mas assim, antes da pandemia, eu lembro de uma cena, antes de passar, Gabi, para te escutar, se você sente isso, que as pessoas cada vez se afastam mais disso, eu lembro de uma cena, olha essa cena, Gabi, é uma conhecida minha, que trabalhava uma grande empresa, YXZ, não vou falar o nome, e eu falando com ela durante a semana, ela me conta a seguinte cena, que a equipe dela, dentro da equipe dela, tinha uma pessoa que morreu, isso tem muitos anos, tá, que morreu. E ela falou assim, vou te falar uma coisa horrorosa aí. Ela tava chorando comigo, porque ela viveu... Vou te contar uma coisa horrorosa. A nossa equipe falou, meu Deus, a pessoa morreu no meio de um projeto. Durante a semana, todo mundo corria. Por que ele não morreu no final de semana? E ela chorava, dizendo, aonde nós chegamos? Ela queria que o cara morresse no final de semana para não atrapalhar menos. Para não atrapalhar o projeto. Você tem que parar, ir pro velório, tem que velar o corpo, tem que fazer todo um trabalho, né? E isso para mim isso tem muitos anos isso, né? E eu acho que só piorou. Talvez agora com a pandemia, se você me conta, porque talvez na pandemia isso tenha dado um soco na galera, porque não dá mais para fugir. O tempo inteiro tem isso, né? Eu acho que sim. Acho que é uma questão da sociedade moderna e capitalista, né, Ila? Se a gente pega as sociedades orientais, você vê uma postura muito diferente, porque a morte e o envelhecimento como step, né, próximo step para a finitude, ele é parte da cultura do oriental. Quer dizer, o oriental entende o velho como sábio, o velho como aquele que pode nos ensinar sobre a vida, e a morte como um contorno da vida. Portanto, a morte como parte da vida, e não como fracasso da vida. A cultura ocidental, ela vem nesse modelo capitalista de produtividade, de performance, de capital, né, de gerar lucro, de gerar fomento. E aí sim, o envelhecer vai na contramão e o morrer muito mais. Então a gente vem vindo nesse processo de evolução capitalista, né, numa negação e numa tentativa de controlar a morte sem fim. A medicina, a tecnologia foram criando meios e meios de barganhar com a vida e barganhar com a morte, com a finitude, com a impermanência. Então, sem dúvida alguma, a gente ficou ignorante da morte, cegos para a morte, porque ela não tinha lugar na sociedade. Os rituais que
há um tempo atrás eram dentro de casa, passaram a ficar cada vez mais assépticos, mais rápidos. Você tem uma ideia, nos Estados Unidos, você tem os drive-thrus de velório, Ilan. As pessoas passam com o carro e o caixão fica numa vitrine e as pessoas passam dando seu adeus, não desce nem do carro, não paga nem o ticket do estacionamento para não perder tempo. E aí os Estados Unidos, uma cultura incrível sobre muitos aspectos, mas o máximo, né, do capitalismo. E agora, o que a gente entende, por exemplo, então, o que a gente vinha vindo não sei se você percebeu, mas nos centros urbanos como São Paulo, cada vez os rituais estavam mais encurtados de despedida dos mortos, né? Então, com a desculpa da violência, então, tá perigoso nos cemitérios, tá perigoso nos velórios, então, fecha o velório, né, à noite, abre durante o dia, velórios muito curtos. E agora, contrário, as pessoas estão roubadas desse direito de se despedir, roubadas do direito de olhar para a morte, despedir do seu morto, compartilhar com a sua comunidade a sua dor. Então, a gente realmente não está vivendo só porque a morte está escancarada, mas também porque o luto está completamente banalizado e abafado pela possibilidade de não ritualização. Então, de fato, eu acho que tem muita coisa difícil da pandemia, mas ela vem como uma oportunidade da gente revisitar essa relação com a morte, porque olhar para a morte é a melhor possibilidade que a gente tem de significar a nossa vida. Se eu sei que eu vou morrer logo, eu não sei quando, isso me coloca numa outra perspectiva de olhar para a minha vida. Agora, enquanto eu vivo a vida, barganhando para frente, quem sabe um dia, quando eu me formar, quando eu comprar casa, quando isso eu vou ser feliz, a morte vem, muitas vezes sorrateira, e não nos dá a chance de realizar as coisas que são essencialmente importantes para a gente. E a gente estava lá consumido pelo capitalismo muitas vezes. E a criança é a criança que cresce nesse contexto, né, Ila? De não ter lugar para poder falar da morte, de não ter lugar para falar dos seus lutos, dos seus medos de perder, né? Porque tem sempre uma cultura empurrando para frente, olha para frente, próximo, 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 né? Então, a gente precisa resgatar um pouco esse tempo, o tempo do viver, o tempo do chorar, o tempo do se despedir, né? Como é lindo dar para a criança a chance de ser protagonista numa história de despedida. Ontem mesmo eu estava vendo um colega meu que escreveu um capítulo lindo e ele perdeu a esposa e ele tem filhos de 8 e 6 anos, mais ou menos. E o mais novo, inclusive, quase não lembra da mãe, porque perdeu muito pequenininho. E ontem foi Dia das Mães e estava ele lá, junto com os filhos, se dedicando a fazer um ritual de homenagem à mãe, com cartinhas que eles foram mandar com balões de gás hélio para a mãe. Um ritual lindo em que as crianças estavam podendo ter contato com uma mãe internalizada, com uma mãe que pode fazer parte da vida deles, agora de um outro jeito. Muito melhor do que ter essa mãe desaparecida da existência deles e abafada, uma mãe que não pode ser conversada, que não pode ter memória, que não pode ter história. Então, esse pai, como muitos outros, dá conta de lidar com o luto dele para poder dar conta de lidar com o luto dessas crianças, né? Então, quando a gente estava falando do bom senso, né, Ila, é importante a gente pensar que falar o que é necessário para a criança implica em falar o que ela precisa ouvir, o que ela está perguntando, sem mentira. Porque mentira gera desamparo. E a verdade gera continência. Nada pior para uma criança do que não saber a verdade e fantasiar sobre a verdade. Sozinha, sem ter interlocutor. Então, poder dizer de uma forma simples as coisas, eu vi aqui alguém perguntando sobre falar sobre estrelinha, por exemplo, né? Que a pessoa morta virou estrelinha. Isso é uma verdade? Cada um de nós tem uma crença, cada um de nós tem uma espiritualidade, cada um de nós tem uma forma de acreditar. Mas a gente não pode trazer isso para a criança como uma verdade absoluta, porque isso é uma crença. Eu lembro muito de uma criança pequena que foi contado a ela essa história de estrelinha, e passados 2, 3 anos da morte do genitor, ele foi fazer uma viagem de avião e ele estava querendo muito que a viagem fosse à noite. E ninguém entendia por quê. E aí ele chegou no avião excitadíssimo, que logo foi para a cadeirinha da janela, abriu a janelinha, ficou esperando o avião subir e todo mundo achando que era porque ele só estava viajando de avião. E de repente ele falou assim, mamãe, cadê o papai? E a mãe levou um susto com a pergunta, não sabia de onde vinha. Mas papai não é uma estrelinha? A gente chegou perto das estrelinhas, cadê o papai?
E aí, no meio do avião, de uma viagem bacana, a mãe teve que contar a verdade para o filho, de que não era bem uma estrelinha, porque ela não conseguia nem sustentar mais a mentira. E aí, ali, o menino sofreu uma decepção horrorosa, né? Então, eu acho que a gente pode contar a verdade com bom senso, ajustando as necessidades, inclusive cognitivas de uma criança, do que ela é capaz de entender a cada fase do seu desenvolvimento, né? Mas com a vontade de se dispor à criança, que ela faça perguntas, e com a generosidade da verdade. Então, quando a gente fala que papai morreu, essa palavra morte para a criança não tem o mesmo peso que tem para o adulto. Porque quando a gente fala papai morreu, a gente está falando que a gente nunca mais vai ver, que é uma questão universal, que é definitiva, está embutido das nossas crenças ou não crenças, está embutido das nossas histórias. Então tem uma carga de sofrimento do adulto. E para a criança, a morte está muito mais associada a uma separação, né? Inicialmente, mais precocemente, e depois uma separação que vai sendo aos poucos entendida como uma separação definitiva. E que ela vai, inclusive, experimentando na realidade, porque ela vai percebendo que aquela separação está longa demais, né? Então é muito importante que a gente não minta para a criança, porque aí, nessa questão, né, é o grande risco, né, Ila, da gente criar essas historinhas que, na verdade, se sustentam em não verdades. E aí confundem mais as crianças do que ajudam a criança a entender a realidade, né? Então a gente tem muito para caminhar nesse assunto e ajudar os adultos a conversarem, porque eu ainda acho que o ponto não são as crianças, são os adultos. Como os adultos se atrapalham com temas difíceis. É muito difícil, porque muitos de nós também tivemos pouco espaço para diálogo dos nossos temas difíceis. Né? Eu não sei se você lembra, nossa época de criança pequena, pelo menos eu era, que a gente teve uma fase de ganhar, de lembrança de festa de aniversário, peixinho. Você lembra disso? Claro, claro. Ganhava aquele peixinho laranja, né, que vinha no saquinho e tal. E aquele peixinho, óbvio, até pela forma como ele era tratado, ele não sobrevivia a muitos dias. E era um tal de substituir peixinho no aquário para não falar que o peixinho morreu, né? E é uma oportunidade enorme de educar a criança para esse assunto, para abrir diálogo para esse assunto, ajudar a criança a se expressar para esse assunto. Mas, de novo, depende da disponibilidade dos pais para isso, dos adultos para isso. Eu tô aqui, eu tô adorando. Nossa, Gabi, eu quero o seu cartão para ir para o seu consultório, para além de falar do meu cabelo, falar de Além outros do... assuntos. A gente fala de outros assuntos. Quero um desconto, tá bom? Por favor, para nossa amizade. A gente conversa. A gente conversa. Você falou muitas vezes a palavra verdade, e eu lembrei de um filme com um ator que eu amo de paixão, um ator inglês, e também um cara que faz stand-up comedy, que é o Ricky Gervais, que é simplesmente você ia amar, você precisa assistir. Ele tá pegando agora uma coisa bem famosa no Netflix, aquele seriado que a mulher dele morre, sabe? Você já viu esse seriado na Netflix, Gabi? Aquele inglês Em inglês, que a que é o mulher luto masculino, maravilhoso. é maravilhoso. Esse ator, ele que escreveu aquilo, ele é um gênio. Só que ele fez um filme que, infelizmente, pouca gente assistiu. Tem que assistir esse filme. Esse filme é um clássico. Ele já virou um cult, né? Underground, assim. É um filmão que esqueci como o título aqui em português, né? Mas é uma sociedade onde ninguém mente, onde todo mundo fala a verdade. Acho que chamou Nascimento da Mentira, uma coisa assim. É genial o filme. Assim, e como que é uma sociedade onde todo mundo fala a verdade, né? É insuportável. É insuportável. Eu não quero que as minhas filhas e a minha esposa, os meus amigos falem toda a verdade na minha cara. Ninguém pode pedir isso. A gente ia morrer, tá bom? Tem uma história na Espanha, de um cara que ganha um barrete, que é um chapéu, que faz com que ele escute os pensamentos dos outros. E ele acha que isso é uma coisa, é uma glória, uma Uma dádiva. grande invenção. Cara, ele não tem. Ele Ele começa a se ouvir ferra. o que a mulher acha dele, o que os filhos acham, o que o vizinho acha. Ele queima aquilo lá, ele queima de tão horror. Então é o seguinte, cara, assim, o que eu queria falar? Que a gente tem que falar a verdade, e esse filme vai falar sobre isso, o filme, na verdade, né? Eu quero voltar, né? Porque daí, para não dar essa impressão que a gente tem que jogar essa verdade, Não. a gente tem que usar a metáfora, que é uma das coisas mais poderosas. Metáfora ganha, vence
faz a pessoa perder a eleição, ganha e vence guerras, Sem dúvida. mata, sobrevive. A metáfora é tudo, sem metáfora não existe um mundo. Imagina, a galera se juntou no passado, em grupos pequenos, e inventaram, bom, agora vamos inventar o comércio, o dinheiro, vamos inventar os deuses, vamos inventar não sei o que lá, vamos inventar. Metáfora é invenção. Então, assim, para o mundo infantil, quero reforçar isso de novo. Essa verdade, ela tem que vir... tem uma história sufi que conta que a verdade veio ao mundo nua e pelada, linda, linda, reluzente, a verdade, né, galera? E a verdade, ela queria se encontrar com os homens. Então ela vê uma praça, fala, vou entrar aqui. Eu, verdade, quero me aproximar dos homens. Ela entra na praça, tinha lá um monte de criança, velhos, jovens, olharam aquela mulher linda e pelada, todo mundo moralista, tá no passado, né? Todo mundo baita de moralista, e olharam pra mulher assim, assim, sem vergonha, pelada, vai embora, pelada. Aí ela olhou pra ela mesmo, daí, e foi embora, triste. A verdade triste, cabisbaixo, cruza com uma senhora toda vestida, bonita, perfume Chanel número 5, coisa linda, tudo assim. Aí aquela senhora quem era? Era a senhora História. Era a senhora História, a senhora História. E a senhora História diz, por que tamanha tristeza? E a verdade diz, olha, os homens não me querem por perto. A História olha e diz, eu entendo por quê, né? Toda pelada, né? Ela faz o seguinte, volte para a mesma praça agora com as minhas roupas. Aí a História cobriu, colocou as roupas na verdade, pôs uns brincos, Chanel número 5, maquiagem, Avon, sei lá. Pôs lá, tá, prontinha. Volta. Agora, a verdade, vestida de História, entrou na mesma praça. E quando ela entrou, todo mundo olhou, uau, que linda. Todo mundo se sentou. As mesmas pessoas. Então uma criança disse, estamos aguardando, conte-nos uma história. E ela começou a inventar uma história. Assim dizem os sábios sufis. Assim dizem que a verdade, vestida de história, se aproximou dos homens. E a verdade, vestida de histórias, se aproximou dos homens. Essa é a forma de construir a ponte com a infância. Não tem outra. Porque o trauma pode ser besteirinha de contar, mas também pode, se você chegar, ó, seu pai morreu, tá enterrado a 7 palmos, e se tem vermes e que vai tirar e não sei o que lá, que vai fazer. Pode ser o mesmo trauma. Então você pode falar sobre isso também, através de lindos poemas. As pessoas usam isso há séculos, há milênios. Lindas histórias. Ajuda bastante. E depois a conversa vai fluindo. E você pode entregando para a criança o que ela pedir também. Porque se ela está pedindo, ela segura a onda, ela está pedindo. Vai entregando. E ela também está dizendo o que ela não quer ouvir, né? Acho que é muito ficar atento a isso, né? Exatamente. A criança sinaliza quando a história acabou para ela, ou quando está bom o que está sendo dito, né? Não, claro. Nossa, o que eu tenho de casos aqui também em casa, de amigos. Mas o que eu faço? Eu não sei o que falar. Por milhões de casos, não só de morte. As pessoas, a gente quer evitar. Que é outra coisa também, né, Gabi, da nossa época, né? Acho que não foi uma época. Eu falo isso também com culpa, tá? Também sou. Em casa a gente é um desastre, né, Gabi? Eu vou falar que. Eles são super evoluídos, né? A Gabi, nossa, queria ter filhos, queria que os filhos, né, deles fossem meus filhos, né? Assim, quero ter filhos como eles vão educar meus filhos, tudo bonitinho. Eles não sabem a missa metade, né? Imagina, casa de feira, espeto de pau. Mas assim, milhões de assuntos mais variados que acontecem na minha casa e ao redor. O que eu percebo também é que a sociedade atual, e por isso eu coloquei uma culpa também um pouco em mim também, a gente, como adultos, como a gente quer evitar o sofrimento dessas crianças? Como a gente quer facilitar a vida? Isso até hoje. Gabi, a minha mais velha tem 17. Ainda, cara, eu me pego lutando comigo mesmo, porque ela sabe que isso mexe comigo. A de 14 é mais punk, né? Então, ao contrário, a de 14 é mais Janis Joplin, mais radical, sei lá. Mas a de 17, ela já sabe como eu funciono, né? Eu falo, cara, vai se virar, vai se virar. Eu podia até ajudar, mas não vou. Umas coisas meio assim, cara, você tá maluco, você tem 17, vai se virar. Mas, pai, cara, se der errado, vai dar errado, a gente vai ver o que acontece. E a gente quer facilitar, é o que se chama hoje, não sei se você já ouviu esse termo,
são dois termos, são pais limpa-trilhos, ou seja, que vão tirando O tudo, limo, tudo que está pela vai frente. tirando tudo pela frente, e o segundo tipo de pais chama pais helicóptero, que ficam rondando os filhos. Então, além de ter todo o transporte, todos os modais, né? Então, helicóptero, trem, você vai limpando o trilho e fica lá do lado delas. Então, isso piora a situação, porque quanto mais fragilizados eles ficam para a vida, mais impacto tem essa tal da verdade na vida deles. E quando eles chegam, Exato. no mundo jovem e adulto, ficam todo mundo Não sabe maluco. lidar com nada. E o consultório da Gabi tá cheio, tendo fila de jovem por causa disso. Exato. Mas olha, o que eu acho que é difícil é a gente entender que quando a gente quer proteger demais uma criança, no sentido de tirar o protagonismo dela nas experiências dela, a gente ensina para ela, por trás dessa proteção, desse helicóptero, desse limpa-trilho, de que ela não é capaz de enfrentar a vida. E não tem coisa mais frágil e vulnerável do que uma criança que precisa viver e que uma hora a gente não vai estar mais para proteger, não se sentir capaz de lidar. Né? Então, a boa parentalidade é aquela que oferece espaço para o acolhimento quando ela vai levando os tombos e vai sofrendo, mas que estimula a ir para a vida e experimentar. Né? E isso também nas experiências difíceis. Essa questão da metáfora é muito linda. Eu acho que a metáfora ela não serve só para criança, a metáfora serve para o ser humano, né? Para a gente poder lidar com as questões mais dolorosas. Mas como é importante quando a gente pode ajudar a criança a construir a própria metáfora, do que ela está entendendo sobre determinadas questões da vida, né? Do que ela acha que é, o que ela imagina que seja. É, então, é tão bacana quando você dá voz à criança e pergunta o Gabi, que ela está entendendo. posso fazer uma pergunta? Claro. Você tem reparado no seu consultório, essa é uma pergunta que eu tenho reparado na minha vida como escritor e nas pessoas que leem jornais, por exemplo. Você tem reparado no seu consultório a falta, né, de capacidade das crianças, dos jovens, dos adultos que você atende, de compreensão da metáfora? Muito, estão muito no concreto, né? O pensamento está pobre no É sentido da isso? abstração, Você está né? vendo isso? Você está sentindo isso no Tô. Em consultório? Aí tudo. fala Até no mais processo sobre de isso. aprendizagem, né, Ilan? Eles não conseguem entrar num processo metafórico de aprendizagem, né? De uma associação mais livre. Tem que ser tudo muito quadradinho, tudo muito Mas bidimensional, não tem tridimensional. você tá falando de criança, jovens e adultos? Ou isso é geral? Você sente isso geral? Acho que jovens e adultos também. Você vê os adultos querendo tudo muito mastigado, tudo É, muito pronto. A capacidade de abstrair um pouco, de buscar soluções, de entender coisas mais amplas, menos concretas, coisas mais sutis. Você vê as redações, veja as redações de vestibular, né, como são hoje mais difíceis. Por outro lado, eles têm mais acesso à informação. Por outro lado, eles têm menos articulação da informação, menos protagonismo na articulação da informação. A gente que não tinha nada muito fácil, a gente tinha que construir, né? A gente tinha que ir atrás das coisas. Isso fazia desenvolver uma plasticidade enorme. Agora, tudo vem tão pronto, tudo tão resolvido, tudo tão mastigado, que essa capacidade de desenvolvimento cognitivo, né, de você soltar um pouco mais, experimentar um pouco mais, devagar um pouco mais, é alguma coisa que está muito engessada. Por isso que quando a solução de problemas hoje é muito limitada, e eles chegam no mundo e legal você está falando. não Muito conseguem solucionar interessante. problemas de uma forma criativa, né? Nossa, Gabi, muito legal o que você está falando, porque eu sinto a mesma coisa. Olha que interessante, eu sinto a mesma coisa na minha área também de literatura, né? Que você precisa explicar coisas que. Mas sabe qual é a minha hipótese? A minha hipótese é o seguinte, porque isso pode ser revertido, né? Nada é selado em letras de ouro e eternamente não mudará. Então a gente pode mudar isso. Eu acho que isso tem muito a ver, mas muito a ver. Isso é uma intuição minha e também está muito ligado a estudo e algumas observações. Eu não tenho tantas que nem você. Acho que o seu campo de observação é muito mais rico e profundo do que o meu. Que é o seguinte, que é a falta de repertório do mundo metafórico simbólico da criança, ou seja, as crianças estão cada vez menos sendo banhadas de linguagem narrativa, cada vez menos sendo expostas a uma linguagem simbólica, contraditória, onde o conflito aparece. As histórias hoje em dia têm que ser todas politicamente corretas, todas limpas, todas rápidas, militantes, e tudo tem que ter uma função social, não sei o que lá. E eu sempre digo, você quer que seu filho seja
emancipado, enfim, a sua filha feminista, seja você uma feminista, deixa a literatura para uma outra coisa. Você quer que seu filho seja antirracista, seja você antirracista. Você quer que seu filho seja ecologista, não perca tempo lendo livro sobre isso, porque isso não tem... Seja você, recicle lixo, porque ele... Deixa o livro não ser, né, Ilan? Deixa o Exatamente. livro não ser. A Não... literatura, essa literatura rica, que ela vai... Isso que ela vai alimentar essa criança para exatamente não chegar depois no consultório da Gabi, não entendendo metáfora, e não entender metáfora, e não entender um texto. Gente, isso é uma loucura, isso acaba com a nossa vida, porque daí você estreita a sua vida, você sofre mais, você tem menos autonomia. Resiliência. E o que a gente quer, pelo menos o que eu quero das minhas filhas e na educação, para mim, pelo menos, é a base da educação. E ela fala 2 pontos que a educação devia fazer para qualquer criança. Para mim, 2, talvez 1. 2. Desenvolver a autonomia da criança. Uhum. A independência da criança. Uhum. Eu quero uma criança autônoma e independente. Desde Uhum. pequenininha, que comece a comer sozinha, a tomar banho sozinha. Não criança de 7 anos que eu tô vendo de monte que os pais ainda dão na boquinha. Não de vez em quando. Ou filhos com 40 anos em casa. Com Sem 40 anos em casa. arriscar, Não é de vez, gente, não é de vez em quando, gente. De vez em quando é uma delícia. Às vezes, minha filha adolescente, de vez em quando, né, vem, se aconchega, mas eu tô falando, não virar isso uma. Você quer que seja um desenvolvimento para a emancipação dessa criança. Porque a Gabi falou, quando a gente não esteja mais aqui, elas consigam andar sozinhas com seus próprios pés. Né? Exato. E eu acho que é isso, né? Nós estamos com... A nossa vida também está muito empobrecida, né? Como essa cultura consumista, acelerada, tensa. Então, o adulto está com muito medo do viver, de alguma forma, também. E eu acho que ele acaba passando para essa criança esse mundo perigoso, esse mundo que não vale a pena ela experimentar, esse mundo que não vale a pena ela ensaiar erros e acertos. Então, ele se antecipa desse repertório, né? Eu vejo que jovens de classe média, por exemplo, né, assim, é impressionante como ninguém... O que você mais queria fazer na vida quando você conquistou 18 anos? 18 anos? Queria ter um carro, queria sair de casa, queria, enfim, viajar o mundo, essas coisas, né? Pois é, você queria liberdade, você queria autonomia, né? Você queria se sentir dono da sua vida, e o carro representa muito isso. O que você vê hoje de jovem que não quer dirigir, podendo dirigir, né? Muitos não têm como, né? Mas podendo ter um carro, ter uma autonomia, para poder ganhar sua responsabilidade. Quando eu falei para meu filho que ele queria aprender a dirigir, ele tem 19 anos hoje, é isso, você não vai só ganhar liberdade, você vai ganhar responsabilidade, você vai ganhar escolhas, você vai ganhar capacidade de tomar decisão rápida. Então, é muito, muito diferente do que você ser o filho do Uber, né, que manda a conta no cartão de crédito dos pais, ou mesmo do transporte público, né, que é muito ótimo, importante e necessário para a maioria das pessoas, mas que te rouba essa possibilidade de você ir e experimentar. Então, o carro, a forma de crescer, as liberdades, né, a família que antecipa tudo para a criança e ela já vive tudo embaixo da asa dos pais. Então, hoje a gente tem trazido muito medo para os jovens viverem, para as crianças viverem. O mundo está ficando muito perigoso e muito mastigado pelos adultos. Então, essas crianças estão crescendo pouco resilientes, pouco flexíveis, pouco criativas, muito pouco criativas, muito boas na teoria, pouco na prática. A sexualidade desses jovens está muito baixa, né? Até porque é isso, já crescem com cama de casal dentro de casa, com liberdade toda. Então, tudo está muito... Os valores entre o que é proteção e o que é educação estão meio confusos nessa geração e nesse mundo contemporâneo. Né? Então, eu acho que a gente está precisando rever um pouco esse lugar. Assim, o que a gente espera das nossas crianças? E esperar das nossas crianças significa ajudá-las a experimentar a vida, inclusive os perigos, inclusive os temas difíceis, né, Ina? Sabia que eu lembrei, assim, quando as meninas eram pequenas, a Lisa, ela nasceu, ela passou alguns meses, depois que tem o aleitamento materno, né, papinha, né, então o pediatra diz, dá papinha, né, então você pega comida, eu lembro muito dessa fase, estava muito em casa, então você amassa a papinha e dá na boquinha do bebê. Por quê? Porque eles não têm dentes, então você está mastigando por eles, né. Aí começou a nascer os dentes, aí vem a tia, vem a avó, vem
os palpiteiros do mundo e fala assim, ó, tá, agora é o momento de começar a dar sólido. E aí o pediatra confirma, porque tá nascendo a dentição, começa a dar sólido, aí dá pepininho, aí dá cenourinha, aí dá carninha, tudo mais. Aí um dia eu perguntei pro pediatra, eu sou uma pessoa muito estranha, faço perguntas estranhas até hoje, eu gosto de fazer perguntas estranhas. Aí eu perguntei pro pediatra assim, que eu faço? Que você acha se eu não der comida sólida pra ela, que eu continuar a dar papinha? Ele falou, mas por que? Mas não só quero saber, curioso. Ele falou, nunca ninguém me perguntou isso. Falei, tenho certeza que nunca ninguém me perguntou. Mas o que será? O que você acha que ia acontecer? Ele falou, bom, eu acho que não. Acho que quase tenho certeza. Se você continuar se dando papinha para sua filha, ela tendo os dentes nascendo todos, o maxilar dela ia começar a ter problema, ia cair o maxilar, ia ter problema de musculação, de fala e tudo mais. E eu fiz na hora uma analogia, na hora, Gabi, eu fiz uma analogia com o que estava acontecendo naquela geração das minhas filhas no comecinho, hoje só piorou. Que a gente mastiga tanto para os nossos filhos Não que desenvolve. o que fica flácido é a mente, né? É o cognitivo, é o emocional. A gente tá mastigando constantemente as coisas para eles. E o resultado vai ser esse, já está sendo esse. Só que como que essa parte, de novo, do cérebro, ela é plástica, né? Sempre há tempo. Eles são jovens, dá mais tempo ainda. Sempre dá tempo de começar. E por isso que eu fico todo angustiado aqui em casa quando eu falo algumas coisas que eu sei que eu podia dificultar mais, né? Falei, vou dificultar mais aqui em casa, está muito fácil. E me dá mal culpa, porque a gente trabalha com, né, culpa, uma coisa que é uma coisa das mais terríveis que a gente tem dentro da gente. Inerente à paternidade. É inerente, então, mas eu me esforço porque eu sei, eu lembro da coisa da papi e falo, não, se vira, cara. E se tiver alguma coisa além, eu vou te ajudar. Claro, sempre estarei aqui. Mas põe a cara, tapa, porque senão não tem, vai ficar flácido, né? E que eu acho que é uma boa analogia para as pessoas lembrarem a próxima vez que forem mastigar para os filhos, lembrar dessa analogia. O que pode acontecer se a gente continuar mastigando, né? É isso aí, o que não é exercitado atrofia. Atrofia, não, com certeza. É como sabia que os astronautas, eles estão lá no espaço, não tem gravidade. E toda a musculatura deles, ele vai pro saco. Eles têm osteoporose, cara. E é tão fácil, você fala, a gravidade, que coisa, a aguinha sobe. Parece uma coisa tão gostosa, e é gostoso. Mas o gostoso... O William Blake, que é um baita poeta, inglês, assim, de séculos atrás, ele dizia, né, o prazer engravida e o sofrimento faz parir, né, o prazer engravida. Muito bom. Né? Então, o William Blake é um grande poeta inglês. Então, assim, você tem que lembrar, o cara vai voltar para a Terra, ele está estrupiado, né, porque estava tudo muito fácil, né, fazer essa... Vai ter que correr atrás. Tem que correr atrás, né. É isso aí, meu amigo, é isso aí. Ó, Gabi, já passamos Muito aqui uma hora, assim, para variar assim, esses papos, né? Para variar sempre rápido. Nosso papo de ônibus, né? Dos anos 90 é a mesma coisa. Talvez a gente perdeu aqui, passou do ponto já, tá vendo? 8:02, o ponto passou aqui. Né? Pessoal, para vocês ficarem tranquilos já, antes de perguntarem, terminando a conversa, eu vou salvar aqui essa conversa no meu IGTV. Vocês podem depois ir lá no IGTV. Vou passar o link para a Gabi também pode depois distribuir nos grupos. Reproduzo também. Pode reproduzir nos grupos aí que ela tem, tá bom? Antes da gente ir finalizando, dar alguns recados aqui para vocês. É a hora da propaganda, Gabi, que é muito importante nas fases da pandemia. eu tô com um curso novíssimo online pela plataforma Doméstica, que é uma plataforma internacional espanhola, legendas do mundo inteiro, chiquérrimo, não sei o quê. E é um curso assim que você vai ver depois no meu perfil no Instagram, você pode ir lá entrar. Super barato, você vê depois o curso quando quiser, onde quiser, já tá, vai para você o curso com 2 horas de vídeo, com material para escrever. É um curso sobre, para quem quiser escrever livros para criança, né? Eu dou algumas técnicas, eu falo sobre a trajetória, como publica o primeiro livro, aonde encontra, onde não encontra. Ficou lindo o curso, parece Hollywood. Hollywood foi Mas você não vai fazer papinha, né? Você vai deixar o povo trabalhar. Olha, o pessoal vai trabalhar bastante e eu vou entrar cada 2 semanas para olhar o resultado, uma plataforma bem interessante. Então, as pessoas começam a fazer o curso e depois eu vou entrando nos fóruns, né? Então, depois vocês olhem lá no perfil, é um curso bem, bem legal. Durante a semana, acho que eu tenho mais uma live com a Editora Moderna para falar sobre literatura, vocês acompanhem aqui no Instagram, aqui no ilan.brenman e acho que é isso. Agora a Gabi vai falar daí das novidades. Muito bom. E eu nem pensei essa parte. Não, acho que quem quiser conhecer mais meu trabalho,
entra no www.4numericoestacões.com. No meu Instagram também estou sempre as palestras, enfim, os livros, e aí vocês conhecem um pouco mais do trabalho, viu? Eu queria Qual é o só seu te Instagram? agradecer. Não, Gabi, qual é o seu Instagram? Vou marcar aqui para o pessoal ver. O Gabi, Instagram é gabriela.caselato, um tá, S, dois L's, Gabriela. ponto psicologia. Nossa, que enorme. Caselato. Ah, o Caselato psicólogo é assim, com dois L's? com dois L's. Como assim você não sabe até hoje, Eu Ilan, depois de sei, eu 30 sei. anos? Falei só para Caselato e depois o que vem? Ponto psicologia. Não, podia ser um pouquinho menor, tudo abreviado, vai. Ah, mas psicólogo não é um bicho simples, filha. Psicologia, deixa eu publicar aqui. Eu vou fixar aqui para o pessoal já anotar aqui. Espera um pouquinho. Obrigada, Ilan. Ó, fixei aqui para o pessoal já entrar, já seguir aqui a minha amiga Gabi e conhecer os trabalhos maravilhosos que ela faz. Muito bom, querido. Imagina. O pessoal, foi ótimo, gente. O pessoal quer perguntar, você tá com tempo? Que tá tão gostoso aqui. A gente podia pegar um café, fazer umas fofocas, falar dos nossos amigos que a gente sabe. Vamos deixar passar os 3 pontos de ônibus e tá tudo certo. Vamos embora. Fazer tudo mais. A gente para só no ponto final do ônibus. Ó, a Ana tá perguntando se ainda tem vagas no... Gente, o curso não é... Pode ter milhões de pessoas o curso, não tem vagas. Vai entrando, gente, vai entrando. Que é o que a gente pode fazer, não dá mais para trabalhar fora. Então, se você pode fazer o curso. E tá agora, acho que super barato. Gente, tá R$70, a gente vai ter... É barato e vale a pena. Pode fazer. Existe algum curso que auxilie criança escritora? Acho que não. Acho que eu não conheço. E criança escritora, tem a ver com a nossa conversa aqui, Gabi. Acho que você pode brincar com ela, né, de escrever e tudo mais, mas você colocar esse peso na criança de publicação, pode até brincar de publicar, tem autopublicação e tudo mais, mas profissionalmente acho que não, acho que é um peso, E o mercado é um mercado muito competitivo e tudo mais. Então é difícil para entrar no mercado comercial, uma criança escrevendo é muito raro. Mas você pode incentivá-la para que na hora que chegue lá esteja voando. Então, a dica principal que eu dou para você que fez essa pergunta é leitura. Leitura e leitura. Estimular a leitura. Tem que ler e escrever. Ler e escrever. Essa é a melhor coisa para um escritor. A melhor coisa. Até porque quem lê muito gosta de escrever. É um caminho muito natural, né? Se expressar. Então, você conhece algum escritor que não gosta de ler? Isso é impossível. Que nem um nadador que não gosta de nadar. Isso é impossível. Que não gosta de água. Imagina assim. O cara pode ser psicólogo, Exato. pode ser médico, pode ser universitário, pode ser nunca fez universidade. Escritores consagrados no mundo inteiro, em todas as épocas, eles têm uma única coisa em comum. São leitores. E eu acho que tem uma coisa anterior, né, Ilan, que a gente não pode desprezar na criança, que é o desenho, né? O desenho é a primeira escrita, né? A expressão. Então, poder também estimular o desenho, porque hoje a gente vê desenho, compra desenho, né? Mas a criança também pode desenhar. Meus filhos cresceram com lousas, né? Para que a gente pudesse desenhar juntos e eles desenharem. Que eu acho que o desenho é a primeira manifestação desse mundo interno, né? Então, que importante a criança ter espaço para desenhar, e isso vai virar logo, logo mais a expressão de palavras, a expressão nomeando sentimentos, nomeando pensamentos. E aí, vai dar, quem sabe, num Ilan da vida, né? Eu vou te fazer uma confissão, já que você vai ser minha terapeuta e tudo mais, assim, vou te fazer uma confissão. Gente, eu não sei desenhar absolutamente nada. E porque eu não sei desenhar, essa minha falta produziu um movimento de busca pelos melhores ilustradores do mundo para trabalhar em comigo. Entendi. Então, as pessoas falam muito dos meus livros, da beleza deles, porque eu amo tanto a arte, eu amo tanto pintura, eu amo tanto escultura, eu amo tanto a arte, as artes plásticas eu sou fascinado, mas eu sou um manco, eu não consigo, eu fiz curso, mas não dá, cada um nasce, né, tem habilidade. Da habilidade, eu não consigo avançar. Então, mas eu não fiquei, bom, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Eu vou agir. Então, para fazer, né, para ter na minha cabeça um livro que eu, né, quando você falou, ai, que livro lindo, como ele ficou bonito, o silêncio. É isso, tem a ver comigo, porque quando você chama um artista, eu sou muito chato. Eu me projeto nos casos porque eu queria ser a eles, na verdade, né? Eu fico me projetando porque eu falo assim, eu quero coisa mais linda, então tem que ser assim, tem que ser, sabe, eu sou bem penteiro. Então eu vou chamando esses artistas porque eu não consigo fazer isso. Então eles me completam, olha que interessante. Eles completam esse buraco. E quem se beneficia são os leitores, né? Que estão aí.
ficam fascinados, que ficam apaixonados, que é bem legal E são também. maravilhosos mesmo. Essas ilustrações são lindíssimas. Que é Né? bem legal. Ai, pessoal, olha, muito legal, pessoal. Super elogios, Gabi. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou falar de novo assim, eu vou salvar aqui a nossa live. Sigam a Gabi, tá aqui, tá fixado aqui, por favor. Sigam a Gabi aqui no Instagram, tá bom? E acho que é isso, adorei. Vamos fazer um repeteco mais pra frente. Vamos arranjar uns temas aí pra gente discutir e viajar juntos. A gente põe um pano de fundo. Vamos pegar outro ônibus um dia. Isso, a gente põe um pano embora. de fundo, depois assim, uma tela de fundo de ônibus também mesmo, assim, uma coisa de ônibus. E a gente põe lá Ana Rosa, né, que era nosso ponto, né, aqui no sentido Ana Rosa. E a gente vai. Gabi, obrigado, adorei. Querido, adorei. muito obrigada. Eu que agradeço a ideia, você ter topado conversar sobre o tema. Espero que a gente tenha ajudado algumas pessoas a desmistificarem um pouco, né, essa coisa de que dá para contar com carinho, com delicadeza, mas tem um espaço de diálogo aberto para essa criança ser protagonista. Então, que bom que a gente pôde trazer os dois mundos, a literatura e a psicologia, um pouco para ajudar as pessoas que, nesse momento de tantos lutos, né, e muitas vezes famílias com lutos múltiplos, estão com dificuldade aí de comunicar e dar espaço para a criança. Então, se a gente puder ajudar, vai ter mais do que valido matar um pouco a nossa saudade aqui, vai ter esse papo gostoso. Muito bom. Então, pessoal, beijo para vocês, beijo para você, Gabi. Beijo grande, querido. Você também, um beijo. Beijo para todos. Tchau, tchau.